Queridos, a graça e a paz de Cristo, amém? Eu vos trago um cumprimento da Igreja Presbiteriana do Geisel, do seu conselho. Nós estamos caminhando bem, graças a Deus, e nós queremos desejar que vocês sempre caminhem bem também. Eu quero agradecer também ao conselho dessa igreja, ao reverendo Renan, pela oportunidade que me dá de pregar aqui nessa noite. É muito bom, irmãos, rever vocês. Fazem mais de 2 anos e 3 meses que eu saí daqui. Fui enviado para o Geisel. Os adolescentes cresceram, irmãos. Já estão até no coral, né? Uma bênção, viu? E nós louvamos a Deus pelo tempo que nós passamos aqui, por tudo que Ele tem feito. Eu peço que você abra a sua Bíblia agora, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 12, a partir do verso de número 38. Mateus, capítulo de número 12, a partir do verso de número 38. Pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu uma mãe crente e uma avó também que era crente. E eu me lembro que muitos sábados que eu ia à casa da minha avó, ela colocava os CDs que ela tinha, e era a manhã inteira. Ninguém atrapalhasse. E eu me lembro que um dos cantores que ela mais ouvia era Feliciano Amaral. Bom demais. E tem uma música de Feliciano Amaral que diz o seguinte: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto tocar sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, juntinho de mim, tocar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim! Se o Natal nos faz relembrar o nascimento de Cristo, e nós imaginamos a cena da manjedoura dos reis magos na Páscoa, nós somos relembrados muito mais a vida adulta de Cristo, seus últimos dias, a traição, a crucificação. E costumeiramente, irmãos, eu me pego pensando: que privilégio imenso teria sido ver Jesus aqui na terra. O Filho de Deus encarnado. Você já imaginou? Ver Ele curando, realizando milagres incríveis. Quem sabe você estivesse nas bodas de Caná. Mas o que garante que você creria em Jesus? Será que apenas a proximidade, o fato de estar perto, garante que nós acreditaremos nele? Ou que você acreditaria nele na época? Será que se você visse os milagres, isso lhe converteria no mesmo instante? Queridos, eu vos afirmo que não. O texto que nós iremos ler, nós acompanhamos o debate de Cristo com fariseus e mestres da lei, que acompanhavam de perto a pessoa de Jesus, mas nunca creram que Ele era o Cristo. Acompanhe comigo Mateus capítulo 12, a partir do verso 38. Mateus capítulo 12, a partir do verso 38, diz o seguinte: então alguns fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Curve sua cabeça. Senhor, eu quero te louvar e te exaltar por esse momento. Te dar graças, Pai, pelo privilégio que tu nos dá de compartilhar o texto sagrado nessa noite. E te pedir, Senhor, fala conosco. Não porque mereçamos, Senhor. Não porque o nosso coração seja nobre,
mas porque nós necessitamos ouvir a tua voz. E nós cremos firmemente que a maneira que tu falas conosco é através da tua palavra. Por isso, seja misericordioso. Fala com o teu povo hoje, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Quando Mateus escreve o seu evangelho, ele tem por objetivo apresentar para um público judeu que Jesus é o Cristo. E você deve se lembrar que Cristo é a mesma coisa que Messias no Antigo Testamento. Então Mateus quer apresentar que Jesus, filho de José, o carpinteiro, é o Cristo, o Messias prometido. E você vai encontrar Mateus afirmando essa verdade por todo o Evangelho. Mas Mateus também nos apresenta grupos que questionavam quem realmente era Jesus. E dentre os três principais, saduceus, escribas e fariseus, dois estão presentes aqui nesse texto. Os fariseus e os mestres da lei, os escribas. Jesus já havia entrado em debates com esse grupo de pessoas. Por exemplo, quando ele curou no sábado, esses homens o questionaram porque ele estava fazendo isso. Quando ele expulsou um demônio, esses homens afirmaram, é em nome de Beelzebu que ele expulsa demônios. Agora, no presente texto, nós temos mais um debate. Mas nos chama a atenção, irmãos, como alguém que presenciou tantos milagres nunca teve fé. Como pessoas que estavam tão próximas de Cristo nunca creram nele. A grande verdade, irmãos, é que os fariseus, escribas, saduceus tinham o mesmo problema que toda a humanidade: o pecado. E apesar de nós estarmos celebrando um culto de Páscoa, e nós falaremos sobre a Páscoa nessa noite, o texto que eu quero, ou a verdade que eu quero afirmar hoje, é que o pecado impede o ser humano de crer no Cristo de Deus. O pecado impede o ser humano de crer no Cristo de Deus. Porque mesmo diante de sinais incontestáveis, esses homens não creram. Acompanhem comigo agora a partir do verso 38, o texto sagrado. Nós encontramos Mateus dizendo que escribas e fariseus se reuniram e foram até Jesus e lhe pediram um sinal milagroso. E aí você pode questionar, Cristo já não havia feito milagres? Sim, e eles tinham visto. Mas eles queriam um milagre ímpar, um milagre sem igual, algo como um sinal nos céus, alguma coisa que provasse realmente que Jesus era o Cristo, ou quem Jesus realmente era. Eles disseram, olha mestre, dá-nos esse sinal. Percebam a resposta de Cristo. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Ao invés de ceder aos desejos dos escribas e fariseus, Jesus coloca diante deles outra resposta. Ele diz, olha, essa geração adúltera e perversa pede um sinal. Eles tentaram coagir o Messias, mas Cristo não foi segundo os desejos daqueles homens. Por quê, irmãos? Aquele pedido revelava a perversão do coração daqueles homens. Se eles se achavam puros, na realidade, eles eram perversos, maldosos, sempre carregando segundas intenções, procurando incriminar a Jesus Cristo.
Se eles se achavam fiéis à aliança, porque tentavam obedecer à lei segundo as suas forças, eles eram adúlteros, traidores da aliança. Por isso que Jesus afirma: nenhum sinal será dado a essa geração adúltera e perversa, a não ser um sinal, o sinal de Jonas. E acompanhem comigo, ele diz o seguinte: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eis a Páscoa. De maneira ainda enigmática, Cristo fala a respeito da sua obra vicária. Se aqueles homens queriam um sinal nos céus, eles não teriam o seu desejo atendido, mas Jesus lhes daria um sinal ainda mais poderoso. Ele volta-se para o Antigo Testamento e pega o caso, trata a respeito do caso de Jonas. Quando engolido por um peixe, aquele homem passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. E depois saiu. Se você observa a oração de Jonas, ele afirma que estava no lar ou no lugar dos mortos. Bem, Jonas não morreu, mas Cristo está afirmando que ele morreria. Morreria e passaria 3 dias para que ressuscitasse. E aqui nós temos um debate por conta de alguns liberais. Eles afirmam que Cristo mentiu, porque ele morre na tarde da sexta e ressuscita na manhã do domingo. Não são 72 horas. Bem, se você interpretar sempre a Bíblia na lógica da sua cultura e não voltar à cultura da época, você vai errar várias vezes. Para um judeu, quando ele falava um dia, isso também representava uma parte daquele dia. Então, se fosse tarde e noite, quando ele fosse falar a respeito daquele dia, ele falaria o dia como um todo. Jesus passou a sexta, o sábado e o domingo, na tradição judaica, 3 dias. Ele ressuscita ao 3º dia. Aqueles homens não teriam o anseio pecador do coração atendido. Mas Jesus lhes adverte. Ele continua e diz: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul, ou de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior que Salomão. Jesus está afirmando, irmãos, que naquele último dia, fariseus e escribas seriam condenados, julgados e condenados pela população ninivita, que acreditou na pregação de Jonas, que creu na pregação de Jonas. E vejam, Jonas, irmãos, não é o melhor exemplo de profeta. Mal-humorado, revoltado, reclamava de tudo. Parece a algumas pessoas. A cidade, para você atravessar, eram 3 dias. Jonas pregou com tanta má vontade que ela atravessou em 1. E o povo acreditou. Numa glória caída, num ser humano falho, os ninivitas acreditaram. A rainha de Sabá saiu da Etiópia, provavelmente, até Jerusalém, para falar com Salomão. E já na época, Salomão não desfrutava dos melhores dias como crente. Mas quando ela observa a sabedoria de Salomão, ela diz: Deus está com você.
Salomão, irmãos, que era muito inferior a Cristo. Mas aquela mulher acreditou no Deus de Salomão, vendo aquela glória borrada na vida daquele homem. Fariseus e escribas estavam diante da glória de Deus manifesta. Em toda a sua plenitude e perfeição, Deus estava ali. Eles não acreditaram. Eles queriam que o seu pedido fosse atendido. A nossa geração, irmãos, também é tão perversa quanto os fariseus. Quantos não desejam colocar Deus contra a parede? Você já deve ter ouvido alguém dizendo: olha, eu fiz uma promessa. Quando Deus me der o meu carro zero, eu vou virar um crente. Não, eu vou à igreja. Quando Deus salvar o meu esposo. Se Deus salvar o meu esposo, eu vou para a igreja. Não, eu preciso de algum sinal. Eu preciso de alguma manifestação poderosa. Se você está no cristianismo ou procura o Deus de Israel, colocando ele contra a parede, ou tentando fazer isso, você nunca o encontrará. E isso serve também para nós cristãos. Quantas vezes eu e você queremos manifestações grandiosas, nós queremos que o céu se abra, nós queremos algum milagre fenomenal. Nós não ficamos satisfeitos. Culto bom, pastor, é aquele que eu venho e choro, que eu sei que Deus falou comigo. Culto bom, pastor, é aquele que eu dou um glória alto, porque eu sei que Deus falou comigo. Eu quero ver milagres. Meu querido, minha irmã, meu irmão, a fé cristã não coloca os milagres acima de Cristo. A fé cristã não coloca revelações pequenas acima da revelação suprema. Nós estamos plenamente satisfeitos com a palavra escrita de Deus. E eu digo mais: se não houvesse nenhum milagre mais registrado após a ressurreição de Cristo, nenhum, e nós temos aos montes, a morte e a ressurreição de Cristo bastaria. Sabe por quê, irmãos? Na cruz do Calvário, nós não vemos um homem pecador. Na cruz do Calvário, nós não vemos um homem falho. Na cruz do Calvário, nós não encontramos um Deus com ausência de caráter. Nós encontramos o Deus perfeito, santo, poderoso, inigualável, morrendo por nós. De tal forma, cristão, que se a cruz não basta para você, você não está no Evangelho. Porque nós somos o povo da cruz de Cristo. Nós não estamos à procura de sinais estrondosos. Nós cremos na suficiência da palavra. Comentando esse texto, R.C. Sproul nos diz o seguinte: se quisermos ver o poder transcendente do Deus Todo-Poderoso atuando diante dos nossos olhos, devemos ler e ouvir as Escrituras. Nós já temos o que é suficiente, irmãos. Nós não precisamos de nenhum adicional. A Bíblia por si só, a palavra de Deus por si só, nos basta. Me permita afirmar o texto que é tido como um dos credos mais antigos do cristianismo. Escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se você não crê na ressurreição de Cristo, você não está em Cristo. A ressurreição é o pontapé inicial da fé. Você pode ter Jesus e afirmar que tem Jesus crendo no Sermão do Monte. Você pode dizer que acredita que ele foi um bom homem. Bem, historiadores estão dizendo que ele existe há anos. Este povo aqui não apenas diz que ele existiu, mas afirma, canta e jubila porque ele vive. Nós somos o povo do Cristo vivo, irmãos, apresentado nas Escrituras, que está conosco presente todos os dias. O pecado impede o ser humano de crer no Cristo de Deus, e isso engana o seu coração. Acompanhe comigo os versos 43 a 45. Ainda tratando a respeito daqueles homens, o Senhor Jesus conta a seguinte história. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Bem, não sei você, mas algum momento da minha vida, quando eu li esse texto, eu ficava arrepiado. Eu dizia: meu Deus, eu não posso me desviar. Que se sair um, volta 8 agora. É como muitos interpretam o texto. Mas eu quero afirmar que o texto não está falando para crentes que se desviam. Porque, em primeiro lugar, note, Jesus conta a história desse demônio e ele sai da casa. Ele simplesmente sai da casa. Ele não é expulso de lá. É como quem diz: cansei. E vai dar uma volta. E ele passa um tempo e a casa é arrumada. Mas quando ele quer voltar, ele simplesmente volta. Se nós estamos afirmando que esse texto fala a respeito de crentes, nós estaremos afirmando que o demônio tem poder de sair, encontrar o Espírito Santo e dizer: ei, vamos, saia, acabou-se, eu vou trazer agora a minha turma. Não pode acontecer isso. O Espírito de Deus é superior a toda hoste e potestade, irmãos. Não tem como. Então, para quem esse texto está falando? Bem, você tem que chegar ao final do texto. Jesus está falando para a geração perversa. Se você volta alguns versículos, quem ele chamou de geração perversa? Os escribas e os fariseus. Jesus está falando para aqueles homens. Jesus está dizendo, como nos apresenta R6 Pro, que não adianta fazer meras reformas morais, melhorar um pouco. Se não tiver o Evangelho presente, tudo ficará pior. Quando aqueles homens rejeitavam a Cristo, portanto, e julgavam que por seus próprios esforços alcançariam a moralidade perfeita, eles agiam como alguém que tentava consertar uma casa velha, mas que não tem capacidade para isso. E daqui a pouco, a casa vai apresentar defeitos piores. Sendo assim, fique tranquilo. Nós cremos na perseverança dos santos. Esse texto nunca foi para nós, mas para uma geração
que rejeitava o Cristo de Deus. O que eu quero dizer a esse respeito? Meu irmão, analise bem a sua fé. Observe bem o seu cristianismo. Porque se ele for cheio de moralidade, mas Cristo não estiver presente dentro de você, você não está nele. Em pura moralidade. Charles Spurgeon, comentando esse texto, diz o seguinte: um moralista pode ser tão verdadeiramente escravo do diabo quanto o homem de hábitos depravados. Você não pode pensar que meras reformas morais irão garantir a sua salvação. Algumas pessoas, irmãos, conseguem mudar sem o Evangelho. Você encontra ex-alcoólatras que fizeram terapia, abandonaram o alcoolismo sem crer em Cristo. Você vai encontrar adúlteros que abandonam o caso, reformam o casamento, estão com a mesma mulher sem nunca terem pisado na igreja. Você vai encontrar pessoas que se libertam de vícios morais e nunca creram no Evangelho. Portanto, querido, o Evangelho não tem nada a ver com pequenas reformas morais. O Evangelho tem a ver com quem habita no ser humano. Porque se Cristo não estiver em nós, nós estamos perdidos. E em algum momento nos tornaremos pior do que o princípio. Portanto, cristão, não se preocupe tanto, ditando regras morais como os fariseus, dizendo isso pode ou aquilo não pode, indo além do que diz o texto sagrado. Portanto, meu irmão, não ache que seus hábitos sociais, que não estão escritos na palavra de Deus, equivalem a mandamentos divinos. Os escribas faziam isso. Ao invés de se preocupar em se tornar um ser moral perfeito, preocupe-se em ser a habitação de Cristo. Porque não é a verdade, irmãos? Quem éramos eu e você? Bem, me permita a comparação, nós éramos uma casa velha, irmãos, acabada. O proprietário não tinha zelo nenhum. Zelo nenhum. Não cuidava da casa. A casa era incomprável. Mas um dia, o Deus encarnado passou na frente dessa casa e disse: eu quero comprá-la. E esse Deus encarnado a lavou com o seu sangue, colocou tudo em seu lugar, reformou a casa por completo. E o que mais me impressiona, irmãos, é que nós não somos mais casa de nenhum demônio. Paulo vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Portanto, cristão, louve ao Deus do Evangelho que transformou a sua situação. Você estava perdido, você estava condenado, e nós não tínhamos esperança nenhuma, mas Cristo nos salvou. Bendito seja o Cordeiro de Deus. O pecado impede que nós creiamos no Cristo, o Filho de Deus vivo, mesmo com provas incontestáveis, enganando o nosso coração. Mas há uma solução. E a solução se encontra em um genuíno arrependimento, em uma genuína conversão. Acompanhe comigo o último trecho do 46 até o 50.
Ao que parece, Jesus muda de público e começa a falar para os que o seguiam, para a multidão que o seguia. E falando ele à multidão, quando a sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele, alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. É interessante. O texto já apresenta que Maria não continuou virgem. Apesar de alguns argumentos falhos, seja na teologia católica, esse texto nos dá prova cabal. Eles argumentam que aqui os irmãos de Jesus poderiam ser filhos de outro casamento de José. Qual é o problema? Se José tivesse se casado antes de Maria, Jesus não seria o primogênito, logo não teria vaga ou direito ao trono. Jesus era o primogênito de Maria e o primogênito de José. Alguns vão dizer também que ele é filho de uma irmã de Maria chamada Maria. Essa foi esforçada, né? E eles seriam primos de Jesus. O texto o apresenta como irmãos. E o texto grego nos apresenta como irmãos. Portanto, nós não acreditamos que Maria continuou virgem após o nascimento de Cristo. Ela teve outros filhos. Mas aqui no texto, Maria e os irmãos de Jesus vão até onde ele está falando, e a ideia é fazer com que Jesus pare de falar. Alguns teólogos vão argumentar que eles achavam que Jesus estava fora de si, baseado no texto de Marcos. Mas aqui nós não encontramos a razão ou o fundamento que evidencie esse argumento. Bem, nós não sabemos o motivo, mas o fato é que aqueles homens queriam que Jesus parasse de falar. Agora observe a resposta de Cristo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Jesus não está desobedecendo ou desonrando Maria. Mas ele afirma ou ensina duas verdades poderosas. A primeira delas é que ninguém, nem mesmo a sua mãe, estava acima da sua missão. Nem os seus discípulos. Você vai chegar mais na frente, lá no capítulo 16, Pedro vai chegar para Jesus e vai dizer: Senhor, isso não vai acontecer contigo. Tu não vai morrer. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Cristo era plenamente consciente da sua missão e a tinha por primordial. Portanto, ele continua a pregar. A segunda verdade é: aqueles que ouviam a mensagem de Cristo, que era um público muito diferente dos que o rejeitavam. Escribas e fariseus eram a elite da religião. Os seguidores de Jesus eram os desprezados por ela. A estes Jesus diz: vocês são minha família. Mas qual é a característica da família de Jesus? Ele termina: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os fariseus se negaram a ouvir a Cristo e foram rejeitados da família de Deus. Aqueles homens que ouviam a Cristo e acreditavam nele, foram tidos como sua família. Se o coração duro dos fariseus os impediam de crer no Evangelho, aqueles corações arrependidos e quebrantados pela palavra, agora seguem ao Cristo e colocam os seus mandamentos o mesmo peso dos mandamentos divinos.
Meu querido, ser cristão é acreditar no que Cristo diz, no que Ele nos ensina. Mas para isso, é necessário uma conversão genuína. Você deve se lembrar que um fariseu foi falar com Jesus. Em João capítulo 3, Nicodemos chega até Jesus e diz: Mestre, bem sabemos que tu és o enviado da parte de Deus, pois ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com eles. O que é que Jesus diz? Ele não diz muito bem, Nicodemos. Ele diz: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino. Não adianta você ter conhecimento ou saber que o que eu faço vem da parte de Deus. Você tem que nascer de novo. Eis, portanto, a verdade fundamental da fé cristã. Cristo morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, para resgatar para si uma comunidade, a comunidade da nova criação de Deus. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, se arrependeram dos seus pecados, agora são família de Cristo. E eu espero que você entenda, meu irmão, ter Cristo como seu irmão é ter Deus como seu Pai. Desfrutar de um relacionamento íntimo, puro e verdadeiro com Ele. E como característica de ter Deus como seu Pai, você deve obedecê-lo. Você não é salvo porque obedece, mas porque você é salvo, você obedece a Cristo. Essa é a característica do seu povo. Portanto, é muito estranho você celebrar a Páscoa e viver em desobediência com Ele. Eu ousaria dizer, não celebre a Páscoa. Porque cada Páscoa que você celebra em desobediência a Cristo é um testemunho contra você. Você afirma que crê em Cristo e não crê coisa nenhuma. Volte-se para Ele, cristão. Volte-se para Ele, você que ainda não conhece o Evangelho. Renda-se a esse Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é por isso que estamos aqui. Eu tenho muito desejo, eu desejo de ter visto Cristo pessoalmente. Mas o hino que eu comecei no começo, que eu falei no começo, continua. E diz o seguinte: mas um dia também o verei face a face. E assim eu creio pela minha fé. O grande privilégio de sermos família de Cristo, mesmo não tendo visto Ele encarnado, é que nós desfrutamos de um privilégio maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Nós temos pleno conhecimento da revelação. Nós temos a Escritura completa, revelada para nós. E o grande consolo é que em meio a essas dores, em meio a esse mundo mau, cercado por tragédias, um dia nós veremos Cristo face a face. E de forma completa, perfeita. Nunca mais nos separaremos dele. O pecado que agora nos importuna será derrotado de vez. Por que nós devemos celebrar a Páscoa? E você devia celebrá-la todo dia. Porque a Páscoa é a inauguração do que está por vir. E é a garantia, irmãos.
quando Cristo vem à terra, morre e ressuscita, Ele garante que irá restaurar todas as coisas. Curve sua cabeça. Pai bendito, celeste e santo, nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos quem tu és. Senhor, ajuda-nos, quebranta o nosso coração e dá-nos uma vida santa, para que possamos te honrar para sempre. Que nós possamos, Senhor, dia a dia, celebrar em nosso coração o que tu fizeste por nós e ansiar pela tua volta. Quem dera fosse hoje, Senhor. Quem dera os céus se abrissem e o mundo contemplasse o teu Filho em toda a sua glória e nós estivéssemos para sempre com Ele. Te pedimos, Pai, abrevia esse momento e até lá nos mantém firme na fé. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.